Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje o tema é pais e mães que amam seus filhos. Parece um pouco óbvio, né? A gente perguntar, vocês amam seus filhos? Né, Lara? O que você acha? Acho que a maioria vai responder que é óbvio mesmo, que faz tudo pelo filho, que sente um amor incondicional, que o filho é a pessoa mais importante da vida, né? E acreditamos que realmente seja real isso. Mas o que a gente vai falar hoje não é do amor que o pai e a mãe sentem, né? Mas sim do amor que o filho sente. E de como ele sente. De como ele sente isso dos seus pais, né? Se ele sente e de como ele sente. Porque dizer eu te amo e só dizer, às vezes não é suficiente para o filho se sentir amado, como ele gostaria, né? Ou acreditar nisso. Então, quando a gente fala que só dizer não é suficiente, o que a gente sugere, né? Que sejam feitas também, que sejam tomadas atitudes, que os pais tenham ações que demonstrem esse sentimento. E ações aqui, quando a gente diz, não é as ações relacionadas ao cuidar, que já é inerente ao papel de pai e de mãe, né? Não é o dar banho, dar comida, cuidar da mochila da escola, aquelas coisas que a gente faz meio que no automático, porque tem que fazer, porque é o adulto responsável, mas sim outras atitudes, né, que demonstrem. Então, assim, você ter um filho que foi gerado no ventre ou no coração, seja lá como for, provavelmente essa relação seja carregada de amor, mas tem muitos adultos que têm entraves aí que não conseguem demonstrar isso. E nós já ouvimos de crianças assim, minha mãe fala que me ama, mas eu não sei se ela ama mesmo. Meu pai fala que me ama, mas ele tá sempre ocupado, nunca tem tempo pra mim, não me dá atenção, a gente quase não fica junto, então não sei se ele ama mesmo, né? E para uma criança, às vezes, só o ouvir não é suficiente. Ele tem que sentir, tem que viver, né, esse sentimento, experimentar, literalmente, né? Você pode achar que é natural em você esse amor, né? Mas pra criança não é tão natural. Pra quem recebe essa percepção, né? Não é óbvio, né? E tem até uma frase que define bem isso, que a gente estava conversando, que é de um psicólogo e sociólogo americano, e que a gente concorda bastante com a definição que ele dá, né? Que o amor é uma atividade. O amor, ele não é um efeito passivo, ele é um estar contínuo, não é um único arranque, um súbito arranque. Então é o que significa isso? Que é uma relação que tem que estar o tempo todo sendo alimentada. Exato. Né? Ou seja, assim, o simples fato, às vezes, de você acordar seu filho com um beijo, com um carinho, amarrar o sapato dele, mas junto com ele, não é o fato de você amarrar pelo cuidado. Ensinar ele a amarrar um sapato, fazer o café da manhã, mas realmente com afetividade, com amorosidade, sabe assim, preparar as coisas junto, com amor e carinho, isso já é um ótimo começo. Esses cuidados, que são cuidados inerentes ao pai e à mãe, podem ser também feitos com essa amorosidade, com esse afeto demonstrado, porque é um tempo que você está usando para o seu filho. Não é todo dia que é possível, exato, né? A gente então você sabe. pode usar esse tempo também para demonstrar esse carinho e esse amor. Né? Agora, ainda que você ame seus filhos, eduque com amor e tenha todo este carinho, e a gente sabe que existe mesmo, existem alguns momentos em que você vai ter que corrigir o comportamento dele, você vai ter que chamar atenção, você vai ter que ser um pouco mais severa, né? E isso faz parte do sentimento a amar seu filho, porque isso é uma forma de amor e muito importante e necessária. Né? Você precisa corrigir, você precisa ensinar, afinal de contas você é o adulto da relação, né? Você é o exemplo da relação, né? Então, assim, em relação às regras, você tem que mostrar para o seu filho que existem regras que podem ser negociadas, outras regras não são negociadas. São regras, princípios e valores daquela família e que têm que ser seguidos. Isso pode ser feito na forma, às vezes, de combinado, só que o combinado não é só para o seu filho. O combinado é para a família. É um combinado que o pai vai acatar, a mãe, o filho, o cachorro, a pessoa que trabalha dentro de casa. É um combinado para todos, porque não adianta eu falar uma coisa e só o outro que vai fazer e eu não dar o exemplo. Né? Então, são regras combinadas que precisam estar
sendo cumpridos, até porque isso vai fazer parte da formação de identidade e caráter do seu filho, né? Isso vai servir para o futuro, para o que ele vai encarar lá na frente na vida dele, né? Só que tudo isso você vai fazer com muita delicadeza. Você não vai chegar se impondo. Hoje a gente vai fazer regra, a gente vai fazer combinados, a gente vai... Não, você pode fazer isso de uma forma muito natural e com muita amorosidade. Até colocando as suas dificuldades. E falando, filho, olha, eu acho que a gente pode fazer um combinado, porque tá difícil pra mim, tá difícil pra você. Vamos fazer uma regrinha? Vamos fazer um combinado? Onde vai ficar mais fácil pra mim, mais fácil pra você, né? Então, assim, como é que a gente pode pensar isso junto? Né? São coisas que eu acho que dá pra fazer junto com ele, né? E, assim, uma coisa que é muito importante vocês lembrarem é que o fato de você demonstrar que se preocupa com ele, isso já demonstra uma carga de amor gigante. Porque tem pai e mãe, às vezes, que não estão preocupados com o que o filho fez, com o que ele não fez, com se ele vai cair, se ele vai se machucar. Não, né? Você está preocupado com as ações do seu filho, portanto você se preocupa, portanto você tem que fazer combinados, portanto você estabelece regras, portanto às vezes você tem que ser mais severa. Isso é uma forma de preocupação. E preocupação é totalmente inerente ao amor, né? Ela está totalmente dentro, relacionada ao amor, ao carinho, à preocupação, ao cuidado, né? Ao cuidado que você tem com ele. E dizer essas coisas sempre com amorosidade vai fazer toda a diferença na vida deles, né? Com certeza. Que mãe que não gosta, né? De ouvir que é amada, que pai que não gosta de ouvir de um filho, eu te amo. E eles também, porque isso é recíproco, né? Assim, tem que ser alimentado e retroalimentado constantemente. Agora, no caso de nós sermos os adultos, né, da relação, a iniciativa tem que ser nossa, né? Levamos vantagem nesse sentido. Então, assim, essa tarefa é muito mais fácil para nós do que para eles. E existem muitas maneiras da gente poder demonstrar isso e checar se isso tá fazendo efeito, se eles realmente estão se sentindo assim, né? E aí o adulto é que vai ter que ter essa iniciativa de demonstrar primeiro, para ser uma referência, um exemplo para a criança, para que a criança também demonstre, não seja uma criança travada, né? Porque o adulto que não consegue demonstrar isso, normalmente se servir de referência, a criança também vai acabar não falando, não se sentindo à vontade, nem confiante para demonstrar. Então isso também depende muito da nossa forma de agir e do nosso lidar com eles. E também, assim, de ficarmos atentos aos sinais, né? Porque o amor, ele é especialista em se expressar em pequenos detalhes. Então, assim, às vezes é uma coisa mínima que você vai fazer e aí você demonstra uma mensagem de carinho, né? Assim, que nem a André falou, a preocupação constante, mas mostrar que essa preocupação não é chatice, né? É exatamente pelo fato de você se preocupar, de você querer cuidar. Claro que cada faixa etária aí vai ter uma forma diferente da gente manifestar isso. Então, assim, a criança também gosta de ouvir que ela é amada. O adolescente, por mais que ele diga que não, mas ele também gosta. Só que são formas diferentes, né? Sim. Então, o que acontece? Tem que ser alimentado mesmo no dia a dia. E a gente tem que se perguntar isso o tempo todo, né? Se exatamente. Tá surtindo efeito, eu acho. Se tá surtindo efeito. E reparar, né? Pra se perceber e pra mudar caso isso não esteja surtindo efeito. Né? Porque as relações, elas são recíprocas, né? Não adianta a gente falar que eu vou fazer e o outro não vai fazer, que isso não vai... É ação-reação, né? Ação e reação. Eu acho eles percebem. Eles percebem o tempo todo. E tem inúmeras maneiras da gente acompanhar isso muito de perto. Com essas perguntas que a gente tem que fazer pra gente o tempo todo, né? E assim a gente vai interferir sempre positivamente na formação da criança ou do adolescente. Porque isso é uma coisa que começa desde bebê, né? Desde quando ele tá na barriga ou desde aquele que a gente começa com o coração, mas a hora que você sabe que você vai receber uma criança como filho, eu acho que você já começa a ter todo esse afeto de mãe, né? E esse sentimento de mãe e de pai, né? Então, assim, você tem que ter a relação de pai e mãe, acho que é sempre baseada no amor, na educação, no amor, o tempo todo, assim, e no cuidado, na educação, no amor e nas regras mesmo, né? Nos limites, vamos, né? Que a gente tem que dar ou não.
Então, acho que algumas coisas a gente pode falar aqui, a gente pode dar algumas dicas, não são todas, né? A gente não vai falar de tudo, mas algumas coisas acho que a gente pode falar aqui que são bastante importantes para que o seu filho se sinta amado, porque acho que o nosso objetivo principal hoje é como fazer com que seu filho se sinta amado, porque a gente percebe muito isso, assim, né, como nós somos professoras e percebemos muito essa relação de que, assim, o adolescente, a criança, às vezes não sente isso no pai e na mãe, né, o meu pai trabalha muito, meu pai só faz as coisas pra mim porque ele tem que fazer, porque ele é obrigado, mas de verdade ele não tá nem aí comigo. Então a nossa preocupação é como fazer com que seu filho se sinta amado. Então, uma das coisas, e essa é uma das maiores reclamações que a gente recebe... É bem difíceis no mundo que a gente vive hoje. É assim, chegou em casa, você vai falar com seu filho, a atenção tem que ser pra ele. Tá com o celular na mão, desliga o celular, não é desligar, assim, põe o celular de lado, fica longe do celular, concentra a sua atenção no seu filho. Né? Aquela hora é dele, se ele tá falando, concentra a atenção nele. Faça com que ele perceba que aquele momento é dele. Né? Se for esteja inteiro ali. Assim, se for para durar 2 minutos, que sejam 2 minutos inteiros para ele. E não aquela coisa assim, tá filho, tá filho. Não, porque ele percebe que ele não é a prioridade naquele momento. Então assim, falar, meu filho é prioridade, mas se eu não demonstro isso, né, fica muito difícil para ele entender que ele realmente é prioridade. Né? Isso é no celular, isso é até na hora do futebol, às vezes, da televisão. Olha pro lado, olha pro seu filho, né? Olha no olho do seu filho, veja o que ele tem para falar para você, né? Para que ele também olhe para você quando você quiser falar com ele, né? Para que você também seja o interlocutor dele, né? E assim, e por mais óbvio que pareça, diga pro seu filho que você o ama. Né? Nós uma vez fizemos um dos nossos vídeos é sobre elogio, e aqui a gente não tá falando para vocês fazerem elogios sem fundamento. Então assim, dizer que eu te amo não é um elogio, tá? Dizer que te amo é um sentimento que tá dentro de vocês e que é uma delícia a gente escutar, né? Que a gente é amado, que a gente é querido, porque o amor do amor faz parte da preocupação. Então se você me ama é porque você se preocupa comigo. Então, o dizer que ama, eu acho que nunca é demais, né? Outra coisa que a gente considera bastante importante e que a gente elencou algumas coisas para falar para vocês hoje, porque senão a gente ia ficar aqui horas falando, né? Mantenha o contato físico com seu filho. Desde bebê, quando ele é bebê, você tá o tempo inteiro junto com ele, né? Você pega ele no colo, você beija, você abraça, tem a amamentação com a mãe, mesmo o pai, às vezes tem pais que a gente sabe que às vezes tem um pouco mais de dificuldade, até por uma educação um pouco machista, antiga, de algumas famílias, não são todas, a gente sabe que tem pais super afetivos e carinhosos e alguns não conseguem. Mas a gente achamos assim, tente ter este contato físico com seu filho, né? Assim, beije seu filho, abrace seu filho. Não permita que isso não aconteça entre vocês dois. O contato físico é importante. O toque, sabe? Essa energia que... Troca carinho, abraça muito. Essa troca de carinho sincera, e faça isso com o seu coração, ela faz bem pra alma, gente, sabe? A gente se sente acolhido, é muito gostoso, assim. E seu filho vai... Às vezes ele tá nervoso, tá ansioso, o simples abraço e o acolhimento já faz toda a diferença. Vai se sentir, né? Com que ele se acalme, que ele se sinta literalmente acolhido, né? Então, e já mude o estado dele. Então, assim, faz toda a diferença, né? Com certeza. Mensagens, né? Então, assim, você sabe que ele vai ter... Você vai passar o dia fora, ou ele vai ficar mais tempo longe de você, ou ele vai ter alguma coisa importante naquele dia. Deixa um recadinho, né? Filho, tô torcendo por você, vai dar tudo certo. Sei lá, qualquer palavra de carinho que seja, né? Fazer uma surpresa, isso é super gostoso. Na mochila da escola, na mesa do café da manhã, do lado da cama dele. Isso é gostoso, encorajar o seu filho, né? E não toda hora falar, você vai fazer, vai cair, vai dar errado, vai derrubar, não vai dar certo. Não, então assim, por mais que ele vai errar, que não vai sair como a gente gostaria, que o resultado não vai ser perfeito, porque vai ser de acordo com a idade dele, com a condição dele, mas é importante encorajar, porque ele cresce se sentindo capaz, né? E com uma autoconfiança também que é importante aí no desenvolvimento dele.
Então, tem muitos pais que para não ter trabalho, né, faz impede, inibe, por pressa, como a gente também já falou, às vezes, dia a dia. Às vezes por pressa, pela correria. Mas claro que assim, a gente entende que nem tudo dá para ser o tempo todo, nem é isso que a gente fala aqui, mas é naqueles momentos que você decide que vai ser pra melhorar a relação de vocês, que assim seja, né? Como a Andrea fala, que esteja inteiro, que seja efetivo. Incluir seus filhos nas suas decisões é fundamental. Então, principal, em qualquer idade, né? Assim, de criança, dentro da condição deles, o adolescente que já tem muito mais condição de participar e até de falar, assim, das dificuldades. Olha, tá difícil, a gente tem que decidir por uma coisa ou por outra. Aqui, a parte boa é isso, a ruim é aquilo. O que você acha? Deixá-lo participar, né, das decisões da família, deixá-lo tomar pequenas decisões dentro de casa que dizem respeito à vida dele, às coisas dele, da escola, do mundinho dele, mas para ele sentir que ele tem essa condição, que ele é considerado, que ele pertence, né? Tudo isso é demonstração de amor, gente. Tudo isso faz com que a criança vai tendo segurança, com que ela vai se sentindo parte daquela família, daquele núcleo, né? É um sentimento de pertencimento. De pertencimento, que é muito exatamente. Né? Não interrompa quando ele vai falar. Então, assim, a criança fala, deixa eu falar, fica nervosa, né? Você não deixa eu terminar de falar. E o adulto tem o hábito mesmo de cortar. Quando a gente tá falando, a gente quer que eles escutem, né? Eu estou falando, você escuta. Então, assim, quando é o inverso também, isso é importante, que nosso discurso seja sempre condizente com a nossa prática, né? Enfim, demonstrar carinho, afeto, dar bons exemplos, se divertir junto, tudo isso vai colaborar para que seu filho se sinta amado em qualquer idade. Claro que dentro dos programas e das escolhas, né, que dizem respeito aí a cada faixa etária, mas o fato de nós amarmos ser óbvio, não deixa óbvio que eles se sintam amados. Então, hoje a nossa dica foi nesse sentido, para que os filhos se sintam amados e se tornem adultos mais seguros, mais confiantes, que só vai fazer bem para a vida deles e para as nossas também, né, enquanto pais. Então é isso, gente. Hoje foi esse tema, essas dicas. Esperamos que vocês tenham gostado. Continuem nos seguindo, deixem sugestões no nosso canal de temas. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E siga-nos também no Instagram, dê o seu like. Compartilhem nossos vídeos, né? Se inscrevam no Instagram também, curtam a nossa página. É bastante importante, a gente quer divulgar isso porque a gente acha que faz bastante diferença na vida de qualquer família, né? Faz na nossa, então provavelmente faz na de qualquer família. Né? E na de qualquer filho também, de qualquer idade, né? Então é isso, tá bom? Até a próxima. Até a próxima, gente.